dia, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, irmãos, na igreja hoje, porque eu precisei vir buscar algumas coisas minhas, até levar o computador, vou levar um livro meu que estão aqui. Aí aproveitamos hoje para fazer a live aqui da igreja, né? Então eu quero desejar a você um domingo de paz, um domingo abençoado. Primeira coisa que eu queria te avisar, né, e depois a gente vai avisar lá no final de novo, é que nós tínhamos marcado hoje para o culto das 18 horas a nossa Santa Ceia, a Ceia do Senhor, né? Mas a Liliane, que é a superintendente da escola dominical, responsável pela área de ensino aqui da igreja, na EBD, ela nos sugeriu que nós fizéssemos domingo que vem, porque domingo que vem é domingo de Páscoa, então a gente vai fazer uma coisa melhor, vamos nos organizar melhor. Então, eu queria que você se preparasse para domingo que vem, de manhã e à noite, você preparasse lá o vinho e um pãozinho, e nós vamos estar juntos ministrando a ceia. Na escola dominical, 9 horas, vai ser um pouquinho mais caprichada, né? A Lili está organizando, a gente vai fazer juntos, né? A classe com a direção da escola dominical. E você prepara para ir depois ter a ceia, e no culto de domingo de noite, domingo de Páscoa, à noite também teremos a ceia. Então você prepara cálice para um vinhozinho para amanhã e prepara um vinhozinho também para a noite, para nós cearmos. E cear é lembrar que Jesus Cristo, que nós estamos aqui na brecha, que nós estamos aqui aguardando, que nós estamos aqui firmes no nosso posto de combate, mesmo nas nossas casas, mesmo nas nossas limitações, mas nós estamos firmes aguardando Jesus Cristo voltar. Nos manteremos firmes e fiéis até que Ele volte. Pode ter coronavírus, pode ter Covid-19, pode ter pandemia, pode ter a palavra que quiser, pode acontecer o que quiser acontecer, mas nós não sairemos dessa brecha, que é o caminho, que é a brecha de estarmos firmes e dignamente se comportando, aguardando a volta de Jesus Cristo, né? Ele anunciou: vou para os céus nos preparar lugar. Então, o lugar para onde nós vamos é espetacular, que é o lugar que Ele está nos preparando. Hoje nós teremos você talvez vai deixar de admirar a minha beleza, porque eu sou bonito de todos os ângulos. Eu estava olhando aqui na live, como eu sou lindo, né? Deus caprichou, né? Infelizmente não caprichou em você, lamento, você não é tão bem acabado quanto eu, mas Deus caprichou na minha pessoa. Mas você vai ter que, hoje, né, vai chorar talvez, ficar um pouco triste, porque você não vai usufruir da minha presença até o final, porque a lição da escola dominical de hoje vai ser, a gente vai usar esses domingos aí, cada domingo vamos usar um professor, não vai precisar vir na igreja, né? As lives serão feitas das casas dos professores, né? Mas hoje nós vamos fazer aqui da igreja, estamos fazendo da igreja, e a Márcia, que é a professora da classe Esther, né, das nossas lindas meninas, e ela mora aqui em Vaz Lobo, né? Então para ela achou melhor fazer aqui na igreja do que fazer na casa dela. Então a Márcia está aqui, né? Vou convidá-la agora, né? Márcia Cristina, querida irmã, né? Não é tão bela quanto eu, mas lamento, irmãos, Deus tenha misericórdia da Márcia, né? Então ela vai estar hoje ministrando a lição de Eliseu, que o tema Eliseu, a vitória sobre os moabitas. Irmãos, essa eu estava conversando agora há pouco com Márcia, vamos ficar, Márcia, um pouco de distância. Caiu a internet. Voltou. A minha internet caiu um pouquinho e voltou. Porque é tanta beleza, né? Que até a internet acaba caindo. Então, a Márcia vai estar aqui, vamos manter a distância de segurança, tá? Mas ela vai estar ministrando essa lição. Mas o que eu falava sobre esta revista, né? Pediram até para me mostrar. Essa revista é o Profeta Eliseu, né? O Profeta Eliseu é uma revista espetacular, feita pela Sara Karen, a editora da UISB, né? E eu já usei essa revista algumas vezes, e o conteúdo, as lições, tu conhecia essa revista, Marcelo? Vou até
no próximo trimestre, vou sugerir a Liliane, né, que a gente use essa revista, porque ela é muito boa, porque existem umas lições que são muito boas, mas são muito chatas, são muito longas, são muito detalhes que não tem necessidade e acaba ficando um tema chato, foge um pouco do assunto, mas essa revista não, essa revista aqui, ela é extremamente interessante e ela te atrai a estudar. Então, vou sugerir a Liliane, né, que a gente use no próximo trimestre essa revista Eliseu. Se você quiser, algum amigo aí quiser, eu consigo para você lá na editora da UISD, lá no centro, quando voltarmos à atividade, tá bom? Então nós hoje queríamos começar orando, né? Vamos cantar um cântico, Tiago? Tiago está aqui também, Tiago está aqui, Tiago mora aqui, né? Então nós vamos cantar um cântico, né, com o presbítero Tiago e depois nós estaremos orando e passando a palavra para a irmã Márcia, né? Um cântico, Tiago. Aleluia. Vamos cantar aquele cântico que diz: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Ele é santo, 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 santo és, Senhor, santo, santo, santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, santo, santo és, Senhor, santo, santo, santo és, Senhor. Aleluia, Deus. Irmão, nós queremos orar nesse momento, né? Orar pela tua família, orar pela escola bíblica dominical, orar por Márcia, que vai trazer essa palavra, né? Vai nos falar sobre essa lição, a vitória do profeta Eliseu e a vitória sobre os moabitas, né? Que é um relato da experiência do profeta Eliseu muito interessante. Que o Espírito Santo de Deus possa falar através da tua serva Márcia e que o Espírito Santo de Deus faça nos entender, faça nos ouvir a voz do Senhor nesta manhã agradável, tá bom? Então oremos. Senhor, nós louvamos o teu nome e louvamos o teu nome na beleza da tua santidade e glorificamos o teu nome, Senhor, pelo que tu és, pelo que tu foi e pelo que tu sempre serás em nossas vidas, Pai. Nada nem ninguém vai nos afastar de ti. Não será um vírus, não serão enfermidades, não serão dificuldades. Nada nem ninguém nos afastará do teu amor, Senhor. Porque para nós o mais importante é estar ligado a ti, é ser amado por ti, Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela oportunidade de, como igreja, estarmos reunidos, mesmo que seja através de computadores, de celulares, estamos reunidos para ouvir a tua palavra. Peço, Deus, que o teu Espírito sopre sobre cada lar, sobre cada vida que está assistindo essa live, sobre cada casa onde as pessoas estão participando dessa escola dominical, e te pedimos em nome de Jesus que o
teu poder se manifeste nessas casas, protegendo-as, livrando-as de todo o mal, livrando-as das enfermidades, livrando-as das tristezas, livrando-as do medo, do pânico. Pai, em nome de Jesus, que a nossa esperança verdadeiramente estejam depositadas em Ti. Abençoa os nossos irmãos, abençoa a família de cada um, a cada um que está assistindo, seja no Rio, em outro estado, em outro país, não importa, que o Teu Espírito esteja abençoando essas pessoas em nome de Jesus. Toma Márcia, Senhor, unge os seus lábios, Pai, unge a sua vida, o seu coração e faz dela agora uma ferramenta nas Tuas mãos, para que ela possa falar a nós, ela possa nos ensinar algo da Tua parte. E nós te pedimos isso, Senhor, sabendo que não merecemos nada da Tua parte, mas te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Agora vamos aqui desinfetar, né, o microfone, tá bom? Para a Márcia não pegar, nem eu pegar da Márcia, né? A gente não correr esse risco. Márcia, Deus te abençoe. Graças a paz, igreja. Os irmãos não têm noção da minha alegria, da minha felicidade, que foi dormir ontem sabendo que hoje eu estaria aqui na igreja de manhã. Então, assim, eu já acordei alegre, eu acordei feliz, né? E eu pude sentir a alegria do salmista quando ele fala, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos, como é bom vir à casa do Senhor, como é bom estar na casa do Senhor, né? E quando a gente fica longe, é que a gente sente, né, a falta de estar na casa do Senhor, de estar entre os irmãos, mas isso tudo logo vai passar, né? Em breve a gente vai poder estar todo mundo reunido, em nome de Jesus, em breve a gente vai poder se abraçar, se beijar e poder demonstrar o nosso amor, o nosso carinho, esse amor que o Senhor tem por nós. Então estou muito feliz de poder estar na casa do Senhor. Então o pastor ontem me pediu para que eu ministrasse a lição de hoje, né? E ele já falou o tema da lição, que é Eliseu e a vitória sobre os Moabitas. E o versículo base está lá em 2 Reis, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo de 4 a 20. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente ler junto. Vamos ler, quero mandar um abraço para as minhas meninas, né, da classe Esther. Estou com saudade de vocês, tá? É muito bom poder estar dando aula para vocês novamente para a igreja. Então, 2 Reis, capítulo 3, né, de 4 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. E sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. E andaram rodeando como uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: está aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele.
Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-lhe um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio a ele a mão do Senhor. E disse, assim diz o Senhor: fazei nele vale, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda, isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Aleluia! Aleluia! Que palavra, né? Nós temos muita coisa a tirar dessa lição. É uma lição muito boa e ela está dividida em 3 partes, né? A primeira parte vai falar sobre o conhecer as Escrituras. A segunda parte vai dizer o estar na presença de Deus. E a terceira parte vai dizer sobre a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Né? Então eu queria ler a introdução da lição e a gente vai falando de parte por parte. Né? A introdução diz assim: o rei Acabe, rei de Israel, esposo de Jezabel, exercia domínio sobre o povo moabita, e estes lhe pagavam impostos. Porém, quando Acabe veio a falecer e seu filho Jorão reinou em seu lugar, Mesa, rei dos moabitas, reclamou sua independência, rebelando-se contra Israel. Jorão, como monarca, não gostou nada disso, porém, sozinho também não podia lograr êxito. Solicitou então a ajuda do rei de Edom. Os edomitas eram os descendentes de Esaú. E Josafá, rei de Judá, pois a nação de Israel, na ocasião, se encontrava dividida, para a batalha contra os moabitas. Então, o Jorão, que era o rei de Israel, né, ele chamou, né, para ir com ele à batalha, porque o rei de Moabe tinha se, né, rebelado contra Israel. E ele chamou Josafá, que era o rei de Judá, e chamou o rei de Edom também para ir com ele à batalha. E quando se depararam numa situação de iminente derrota, Jorão, numa palavra que revela desespero e descrença, acredita que Deus armou uma cilada contra os 3 reis. É aí que entra o profeta Eliseu, um homem que todos reconheciam ter em si o Espírito de Deus, um autêntico atalaia, né? Que é a boca de Deus, do Senhor dos Exércitos. Eliseu nos ensina nesse texto como alcançar a vitória. Hoje, os tempos são outros. Embora ainda existam guerras entre os povos e ainda haverá outras guerras que o povo de Israel enfrentará, nas quais Deus será com ele, devemos entender, porém, à luz das Escrituras, que nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, dominadores do mal, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, conforme afirma Paulo em Efésios 6,12. Como a Bíblia é para nós a palavra viva de Deus em nossos corações, e por isso ela se torna mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã, poderemos utilizar o mesmo princípio usado por Eliseu para levar o povo de Israel àquela vitória
contra os moabitas para vencermos os inimigos. Amados, eu fiz uma pequena explicação para que os irmãos entendam qual era o contexto daquela época. O rei Salomão, os irmãos conhecem, era filho do rei Davi. O rei Salomão, ele era o rei de todo Israel. E os irmãos sabem que Israel continha 12 tribos dos filhos de Jacó. Isso era o reino de Israel. E Salomão reinava sobre as tribos de Israel. E o reino de Salomão era imenso. A Bíblia vai falar isso. Que o reino dele era grande, que o reino dele era próspero. Mas os moabitas, que a lição está dizendo que os moabitas eram os descendentes de... Não, os edomitas, Os moabitas, eles eram descendentes de Ló. Os irmãos lembram de Ló? Ló, que era sobrinho de Abraão, que quando Deus mandou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão levou Ló junto com ele, E Ló, quando teve que escolher, quando houve lá desavença, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, Ló escolheu viver nos campos para o lado de Sodoma e Abraão viveu de um lado separado de Ló. Mas aí os irmãos conhecem a história, tudo que aconteceu em Sodoma e Gomorra, que Ló teve que sair de Sodoma, porque Abraão intercedeu a Deus por ele, E quando as filhas de Ló, se viram sozinhas, elas pensaram assim, a gente vai morrer, o nosso pai vai morrer e a gente não tem descendência. A gente não vai ter descendência nenhuma. Então, o que elas fizeram? Elas tramaram, de embriagar Ló, para que elas coabitassem com ele, para que nascessem descendências. Mas só, amados, que a filha coabitar com o pai, é incesto, é pecado diante de Deus. Então, os moabitas, eles são descendentes de Ló com a filha mais velha dele, e se tornou um povo, e dominou uma cidade que estava ali aos redores de Jerusalém. Mas eles eram servos, de Israel. Eles trabalhavam duro, para Israel. A Bíblia vai dizer, se as irmãs, depois a gente vai aprofundar mais, se você quiser aprofundar, a Bíblia vai dizer que a região de Moabe era uma região agrícola, onde tinham plantações, tinham criações. E como eles eram servos de Israel, eles trabalhavam, para alimentar o povo de Israel. Então, quando Salomão morreu, que Roboão, o filho dele, fica no lugar de Salomão, o rei de Moabe se rebela contra e fala, não vou mais trabalhar para Israel, eu não quero mais trabalhar para Israel, porque Israel me escraviza, Israel me explora. E claro, que o rei Roboão não ia deixar isso barato. E o que o Roboão fez? Ao invés de contornar a situação, de resolver a situação, Roboão aumentou os impostos de Moabe, para com o povo de Israel. E aí, o que aconteceu? O povo que não estava satisfeito, pegou Jeroboão, que era um dos filhos de Salomão também, e dividiram as tribos. E aí Israel ficou com 10 tribos, sendo Roboão o rei, e aí Israel se tornou o reino do norte, e Jeroboão ficou só com 2 tribos, que era Benjamim, que era a tribo de Benjamim, e a tribo de Judá, se tornando o reino do sul. Então, amados, é nesse contexto, que começa a nossa lição, é nesse contexto que esses 3 reis vão se encontrar. Então, Moabe estava em guerra com Israel, porque
aceitava mais a ser subjugado por Israel. E Israel, né, cujo rei era Jorão, nessa época, né, do reino do norte, foi pedir ajuda para Josafá, que era o rei de Judá, que era o reino do sul, que só tinha 2 tribos. E aí a gente para pensar aqui, né? Israel, reino do norte, estava com o maior número de tribos, com 10. Né? Josafá só tinha 2 tribos, Benjamim e Judá. Mas a diferença, amados, né, é que Israel, o reino do sul, na verdade, né, o reino do sul, desculpa, amados, o telefone tocando. O reino do sul, na verdade, que era o reino de Judá, o Josafá era o rei desse reino. Ele ficou com a capital de Jerusalém. E o templo estava em Jerusalém. O templo que Salomão construiu, aonde os hebreus, os judeus iam adorar, estava da parte do reino do sul. Então, todas as 10 tribos tinham que ir para o reino do sul para adorar. E Roboão, na época, né, no caso, para não perder força para o reino do sul, ele construiu 2 altares, ele mandou fazer 2 bezerros de ouro, né, e colocou um lá em Dan e outro em Betel, e começou a dizer para o povo assim: olha, vocês não precisam mais ir para Jerusalém para adorar, porque o Deus de vocês agora vai ser esses bezerros de ouro. Foram esses bezerros de ouro que tiraram vocês lá do Egito. E fazendo assim o povo se afastar de Deus, né? O povo a seguir deuses estranhos que não eram o Deus verdadeiro. E assim o povo foi se afastando do Senhor. Então, naquele tempo, né, Jorão, ele tinha se afastado tanto de Deus, né, que ele não cria mais que Deus agia no meio do povo, né? E aí ele, tendo mais força, com 10 tribos, né, quando ele viu que o negócio estava apertando, que os moabitas vinham para cima dele, né, ele se lembrou, ele falou assim: vou pedir ajuda para Josafá, né? Vou pedir ajuda para Josafá e vou pedir ajuda para o rei de Edom. E assim começa, amados, a nossa lição, é nesse contexto. E aí, eu quero caminhar aqui, porque eu não tenho muito tempo, já são 9h30, né? No primeiro ponto, vai estar falando assim: conhecendo as Escrituras. Então, quando eles chegaram naquela situação, né, que o rei Jorão foi pedir ajuda para Josafá, e Josafá disse que ia ajudar, que eles seriam como um povo só, né? E Josafá perguntou para ele assim: tá, mas a gente vai por que caminho? E aí o rei de Israel falou assim: a gente vai por Edom, né? E aqui a Bíblia a lição já está dizendo que os edomitas, eles eram descendentes de quem? De Esaú. E a terra de Edom era uma terra de montanha, era agreste, era uma terra árida, era uma terra seca, era uma terra que não dava nada, que não produzia nada. E foi por essa terra que eles foram, né? E quando eles se depararam com a dificuldade, né, estavam com fome, estavam com sede. Aqui a Bíblia vai dizer que os animais também estavam com fome, estavam com sede. A atitude, né, do rei de Israel, de Jorão, foi o quê? Foi dizer assim: Deus armou cilada para nos entregar na mão de Moabe, né? Ele se desesperou. E aí Josafá falou assim: não, peraí, não tem ninguém aqui, não tem nenhum profeta de Deus nessa terra aonde a gente possa consultar o Senhor, para o Senhor nos dar a direção do que fazer, né? Então, amados, a Bíblia
Bíblia vai dizer que Josafá, ele consultou a Deus, né? Ele consultou a Deus, porque Josafá não só conhecia as Escrituras, mas Josafá tinha intimidade com o Deus das Escrituras. Então, nesses momentos, nesses dias que nós estamos vivendo, momentos difíceis, se a gente parar para ver a televisão, né, desde a 0 hora, que tem os telejornais, o dia inteiro só se fala numa coisa, né? Coronavírus. Morreram não sei tantas pessoas, estão tantas pessoas internadas. É o que a gente está vivendo agora, é a nossa vida, né? E se a gente for colocar o nosso coração, se a gente for colocar a nossa confiança nas estatísticas, no que diz o governo, né, no que está acontecendo nos outros países, a gente vai se desesperar. Assim como Jorão se desesperou quando chegou naquela situação difícil. Então, nós temos que conhecer as Escrituras. Nós temos que estar constantemente lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, pedindo o Espírito Santo do Senhor para nos revelar, né, o que Ele quer nos dizer nesse dia. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, quando a palavra de Deus está no nosso coração, o Espírito Santo de Deus, ele nos orienta o que fazer nos momentos de dificuldade, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então foi isso que Josafá fez, né? Não, peraí, a gente vai consultar o Senhor, né? Deus vai nos dar a direção, vai nos dizer o que a gente tem que fazer. E aí veio Eliseu, o profeta, né? O homem de Deus. E Eliseu, ele tinha essa palavra. O Eliseu, ele não só tinha essa palavra de boca, o Eliseu tinha essa palavra de experiência, porque os irmãos conhecem a história de Eliseu, né? Elias, antes de subir, né? De ser assunto aos céus, Deus levou ele. Deus mandou Elias ungir Eliseu como profeta de Israel, porque Deus conhecia Eliseu. Deus conhecia o coração de Eliseu. Deus sabia que Eliseu era um homem praticante da palavra e não somente ouvinte, como o Tiago vai dizer lá, né, na sua epístola. Então, amados, nós temos que ser praticantes da palavra. Mas, né, como que a gente vai ser praticante da palavra se a gente não conhece essa palavra? Né? Se a gente não gasta um tempo de leitura da palavra, de estudar a palavra, de saber o que Deus quer nos dizer com a sua palavra. Vou repetir: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quantas vezes a gente está em situação difíceis, situações, nem digo difíceis, mas situações cotidianas, né, na nossa vida, e que a gente se vê sem saber o que fazer, né, Senhor, o que eu vou falar, como que eu vou agir aqui nessa situação? E o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos dá uma palavra, né? Através da Bíblia, Ele nos dá uma palavra, Ele nos dá uma orientação. Então a gente precisa gastar tempo, gastar não. Eu usei a palavra errada, porque com Deus a gente não gasta tempo. Com Deus a gente investe o nosso tempo. A gente precisa investir o nosso tempo, né, com a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor. E aí, no segundo ponto, a revista vai dizer sobre o estar na presença de Deus, né? E aí ele vai dizer assim: Eliseu repugnava a presença do rei Jorão, pois ele não era muito diferente de seu pai Acabe. Eliseu não guardava boas lembranças de Acabe, e como Jorão aderiu aos pecados de Jeroboão, que foi
foi o antecessor dele, né? Que fizera pecar Israel. Não o recebeu bem, só tolerou estar diante dele por causa da presença de Josafá, rei de Judá, pois este sim tinha inclinado o coração para buscar a Deus. No tocante a este episódio, o próprio Eliseu declara que: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, para se obter vitória não basta tão somente conhecer a palavra do Senhor, e sim andar na companhia de Deus. Amém. Então, Eliseu, ele só aceitou vir, né, consultar Deus por conta de Josafá, né? Porque se fosse por conta de Jorão, ele não viria. A gente pode ver isso aqui no versículo 14. Ele fala: vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, nem olharia para ti. Falando no nosso idioma hoje, eu nem olharia para sua cara. Mas por que Eliseu agiu dessa forma? Porque ele sabia dos pecados, né, que Jorão cometia, né? Jorão, ele continuou o pecado dos reis de Israel, que fizeram as 10 tribos se afastarem de Deus, a servirem deuses estranhos. Por isso que ele vai dizer assim: por que você não vai consultar lá os deuses da sua mãe, que era Jezabel, né? A gente conhece bem quem foi Jezabel, que a Bíblia nos fala, e Acabe também, né? E aí ele vai falar assim: não. Aí ele vai dizer: não, o Senhor arrumou ciladas. Então Jorão ainda estava acreditando que Deus não estava com ele, né? Que Deus tinha armado ciladas para derrotar ele. E quando, amados, a gente não anda na presença de Deus, né? A gente não conhece o Deus que a gente serve. Tem um ditado aí popular que fala assim: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Não é isso? A gente não costuma falar assim: olha, para os nossos filhos, né? Não anda com aquela pessoa não, porque acha que aquela pessoa ali não é boa influência para você, né? E até nós mesmos procuramos assim nos precaver, nos afastar de pessoas, né, que não edifica, de pessoas assim que a gente, às vezes a gente acha que não vai acrescentar nada na nossa vida. Então, quantas vezes a gente negligencia estar na presença de Deus, né? Por outras situações e até por pessoas, né? Nesse tempo que Deus tem nos dado para nós estarmos em casa, né? A gente tem que procurar buscar estar na presença do Senhor, buscar estar com Deus continuamente, né? E quando eu falo isso, eu me lembro quando Jesus fala assim: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Deus, Ele é aquele que nos dá o descanso. A presença de Deus é aquela assim que nos invade e que nos traz paz em meio à guerra, né? Que nos faz descansar lá o Salmo 23, que a gente conhece, que Davi falou: o Senhor, né, me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, né? Se a gente investir o nosso tempo em estar na presença do Senhor, a gente não vai estar desesperado, né? A gente não vai estar preocupado com coisa alguma, porque a gente vai saber que o Senhor, Ele cuida de nós, né? Quantos esforços a gente faz às vezes, né, para ir num determinado lugar, né, para ir a shopping. Não estou falando que isso é errado, amados. Para viajar, eu amo viajar não é errado, mas eu estou falando do empenho
às vezes a gente não quer abrir mão. Não, eu não posso abrir mão de todo dia de manhã dar minha caminhadinha, né? De ir para academia, se bem que agora as academias estão fechadas. Eu não posso abrir mão. Não, amados, Deus não quer que você abra mão do que você precisa fazer na sua vida. Deus, Ele só quer ter a primazia, né? Deus quer que você sinta prazer em estar na presença dEle, que você o priorize, né? Que você o busque. É isso que Deus quer. Então, Eliseu, ele sabia que Jorão, né, não priorizava estar na presença do Senhor, que Jorão negligenciava Deus, estar na presença de Deus. Então, por isso que ele não queria estar com Jorão. Mas ele sabia que Josafá era um homem de Deus. Ele sabia que Josafá, né, priorizava estar na presença do Senhor. E por Josafá, ele foi consultar Deus. Então, a gente precisa priorizar estar na presença de Deus, né? E o terceiro ponto, que é a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Diz assim a lição: depois de conhecer a palavra de Deus, abrigá-la em seu coração, né, e gozar da presença do Altíssimo, era natural que Eliseu tivesse intimidade com Deus, né, para ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. No verso 16, ele dá essa sentença: assim diz o Senhor. Diz assim o versículo 16: assim diz o Senhor, fazei vale nessas covas, né? Então, o Eliseu, ele tinha propriedade para falar, assim diz o Senhor, porque Eliseu, ele tinha intimidade com Deus. Eliseu, ele priorizava a palavra do Senhor, ele vivia a palavra do Senhor, ele tinha prazer em estar na presença de Deus. Então, ele tinha intimidade. Então, ele não confundia a voz de Deus com voz nenhuma outra, né? Jesus vai dizer que aqueles que são dele ouvem a sua voz. Então, Eliseu, né, ele tinha essa propriedade. É Deus que está falando. É Deus que está falando. Então, quantas vezes, né, a gente não ouve a voz de Deus, ou pensa que ouviu a voz de Deus, né? Porque a gente não tem essa propriedade, né? Essa intimidade. Quantos ruídos tem na nossa volta, né? A lição, a gente vive num mundo cheio de vozes, né? Mundo que nos cerca. A lição, ela vai citar pelo menos 5 vozes, né, que estão presentes na nossa vida, né? Uma delas é a voz da nossa consciência. A outra é a voz dos nossos desejos e vontades. E a outra são a voz das pessoas que estão ao nosso redor. E tem também a voz do diabo, né? Porque a Bíblia diz que o diabo, ele vai se disfarçar em anjo de luz, a fim de enganar a muitos, né? E tem a voz de Deus, né? Qual voz estamos ouvindo, né? Como teremos a certeza de que estamos ouvindo realmente a voz de Deus, que é Deus que está falando com a gente, né? Nós só teremos essa certeza se a gente tiver uma vida de intimidade com Deus, de busca, de entrega, né? E eu queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. No verso 10. Diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas, se eu ignorar o sentido da voz,
serei bárbaro para aquele a quem fala, e o que fala será bárbaro para mim. É Paulo falando. Então a gente precisa, né, saber qual o significado das vozes que a gente tem ouvido nesse mundo. O que essas vozes estão nos dizendo? Essas vozes estão nos edificando, né? Essas vozes estão nos conduzindo no caminho que Deus quer que a gente ande, né? E lá o livro de Romanos vai dizer: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que, né, entendeis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não se conformar com esse século é não tomar a forma desse mundo. Quantas vezes a gente toma a forma desse mundo? A gente está vivendo num momento tão conturbado da nossa história. Eu estou falando de Brasil, de mundo também, politicamente falando. E quantas vozes têm se falado, quantas coisas têm se dito, nas grandes mídias, até o povo de Deus, tem se desentendido nas grandes mídias, dando ouvido a vozes, que os confundem, que os afastam da presença do Senhor. A gente quer que a nossa verdade seja a verdade, a gente não ouve a verdade do outro, não há um consenso, não há um respeito, muito pelo contrário, há uma falta de respeito. Essas vozes, amados, são as vozes que ofuscam, que abafam a voz de Deus no nosso coração, Se a gente tiver intimidade com o Pai, se a gente investir o nosso tempo, em conhecer o Senhor, em ter intimidade com Deus, nós vamos saber discernir qual a voz de Deus na nossa vida. Quantas vezes, eu muitas vezes, eu leio alguma coisa e penso assim, vou responder, Aí o Espírito Santo fala, Márcia, peraí, não é assim. Às vezes o Espírito Santo usa outras pessoas, como usou o pastor essa semana para falar comigo, que é um servo de Deus, homem de Deus. Mas são essas vozes que nós temos que ouvir. É a voz do Espírito Santo. E aqui a lição ela vai falar, que eu achei muito interessante, ela vai falar dos ruídos, Tem muitos ruídos. Ela vai dizer assim, quem é o homem para falar no nome de Deus? Eliseu tinha esta prerrogativa de um homem de Deus. Depois de ouvir o conselho do Senhor, ele transmite aos chefes de Estado a orientação que recebeu do alto. Isto só foi possível porque o áudio de Eliseu com seu Criador era bom. Não havia ruídos, não havia interferências na comunicação entre eles. Talvez, quem sabe, ouvisse a voz do Senhor em som estéreo. Tamanha a comunhão entre os dois. Uma vez que os 3 reis deram ouvidos à voz do Senhor anunciada por meio de Eliseu, a vitória sobre os moabitas pôde ser celebrada. Então, não tinha ruído na comunicação entre Deus e Eliseu. Eliseu, ele priorizava ouvir a voz de Deus. Então ele podia dizer, assim diz o Senhor. E o que Deus fala para nós nessa manhã? Será que nós estamos sendo reconhecidos como essa pessoa, como Eliseu? A Bíblia diz que nós somos sal, que nós temos que salgar. Jesus, ele, quando vai orar por nós ali na oração sacerdotal, eu amo essa passagem. Jesus fala assim, Pai, eu os entrego a Ti. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós estamos seguros em Deus. Não é que Deus queira que a gente vá viver numa redoma,
né? Que a gente se sinta superior a quem não está na igreja, a quem está fora, a quem fala outras vozes. Não é isso. Deus quer que a nossa comunicação com Ele seja direta, seja perfeita, assim como era de Eliseu, para que a gente possa dizer para o mundo, nesse momento que o mundo está passando, assim diz o Senhor. Esse é o recado de Deus, né? Para que a gente seja reconhecido como homens e mulheres de Deus, para que as pessoas que vivam ao nosso redor, dentro da nossa família, onde a gente vive, eles possam nos reconhecer como homens e mulheres de Deus e possam nos consultar, né? Ora por mim. Quantas vezes a gente ouve assim, ora por mim? A pessoa não é servo de Deus, a pessoa vive no mundo, mas a pessoa reconhece em você um verdadeiro servo de Deus mesmo, né? E como ele passa pela sociedade, quando as pessoas passam por situações difíceis, eu posso falar assim, não, eu vou pedir para a Márcia terminar, porque a Márcia, né, ela é serva de Deus. Se ela consultar a Deus, Deus vai dar a ela a direção do que eu devo fazer. Então, amados, é muito sério. Ser servo de Deus não é brincadeira. Ser servo de Deus é muito sério. Carregar o nome de Cristo, né, é uma coisa muito séria. Está aqui falando para os irmãos nessa manhã, é com temor e tremor, porque é sério. Porque a gente precisa ter uma vida, né, que demonstre que nós somos servos do Deus vivo. Né? A gente precisa ser reconhecido como servo do Deus vivo, como aquele que tem a palavra de Deus nos lábios, que vive essa palavra. E que o mundo pode vir consultar. O que diz o Senhor? O que diz o Senhor? Né? Nessa manhã, né, foi promulgado um jejum pelo presidente da República, né, e eu creio que ele está sendo orientado pelos servos do Senhor, né? Então eu creio que ele reconheceu nessas pessoas, né, que essas pessoas têm intimidade, têm vida com Deus, para consultar o Senhor. Essa é uma manhã de consulta, né? Senhor, como está a minha vida? Como está a minha vida de conhecer a Tua palavra? Como está a minha vida de busca? Como está a minha vida de estar priorizando a Tua presença? Como está a minha vida de estar demonstrando ao mundo que a Tua palavra, né, está em mim? Que as pessoas podem Te consultar através da minha vida, né? Eu quero deixar essa meditação para os irmãos nessa manhã. Palavra muito abençoada. Deus falou muito no meu coração. Eu espero, eu desejo que eu tenha sido, né, a boca de Deus para estar falando com a igreja. Amém? Vou passar para o pastor e depois a gente vai dar mais uns. A gente vai dar os avisos que a Eliane pediu. Vamos passar o álcool em gel no microfone. Amém. Amém. E muito boa, Paulo. Essa lição muito boa, muito bem colocada, Márcia. E ficamos aí com... Eu, particularmente, né, estou aqui assistindo, estou aqui sentado assistindo, fico com a palavra das companhias, né? As más companhias e as boas companhias. Irmãos, fuja das fofocas, fuja das maledicências, fuja dos fofoqueiros, fuja dos maledicentes e procure aqueles que buscam as coisas dos altos. E fico também com a palavra de somos a boca de Deus. Somos, irmãos, né? Temos essa missão, somos arautos do Senhor para anunciar as maravilhas de Deus nesta terra, né? Estou aqui pensando, falei com Márcia, nós temos pessoas aqui que acompanham, né? Amigos,
que está na live, está no Facebook da igreja, está no meu Facebook. Eu tenho pessoas na Itália, em Portugal, no Japão, né, nos Estados Unidos, no Piauí, e na Bahia, na Paraíba. Tem um monte de gente, umas meninas lá de Goiás que eu nem conheço, né, de Brasília. Então tem muita gente acompanhando. Então a gente está falando aqui, não é uma brincadeira, a gente não está aqui perdendo o nosso tempo, né? Talvez alguém pense assim, mas você vai se arriscando. Não. Primeiro que eu não vim aqui nem para fazer a live, eu vi que a Márcia ia fazer de casa, eu vim aqui para pegar meu computador, porque o meu computador de casa, o meu de casa está aqui, o que é daqui da igreja está em casa. E o que está lá em casa está parando toda hora, eu preciso de pegar outro computador, vim pegar meu computador, né? E a Márcia mora aqui, ela por questão de equipamento, ela achou mais fácil daqui. Então, o risco mínimo, mas ainda continuando nessa orientação, né, não saia de casa, né, se preserve, porque muito em breve nós estaremos juntos aqui, adorando, glorificando o Senhor, no nosso louvor, com as pessoas, com os nossos acontecimentos normais do dia a dia, e vamos estar podendo conversar uns com os outros, abraçarmos lá no final, depois de tudo, dê um abraço aí em 10 irmãos, né? Vamos voltar a isso, como Manu gosta, Manu do Manel gosta, né? Vamos voltar e um abraço no teu irmão, mas no momento é um momento de reclusão, de reflexão. E muito obrigado, Márcia, pelas tuas palavras, muito obrigado, Márcia, pela tua disposição. O Tiago, né, amigo, presbítero que está aqui nos ajudando. O Tiago é o contra-regra, é o operador de som, é tudo aqui, né? Que Deus te abençoe ricamente. Vamos ver a semana que vem como é que a gente vai fazer, se a gente consegue fazer com um outro professor da escola dominical, uma outra lição, né? Vamos tentar essa possibilidade. Vou te fazer um anúncio, novamente, que fiz lá no início. Nós tínhamos convidado você hoje, às 18 horas no culto, nós fazemos juntos a ceia do Senhor, né? Mas foi proposto pela Liliane que essa ceia do Senhor não fosse feita hoje, porque aqui na nossa igreja de congregação de Valor, a ceia do Senhor é feita no segundo domingo, de manhã e à noite, sempre isso. Então, como hoje é o primeiro domingo, aí ele me mandou pedir e falar comigo, pastor, muda aí, não deve fazer hoje, não faz hoje não, vamos fazer domingo, né, que é domingo de Páscoa, a gente vai fazer uma ceia melhor, a gente vai planejar aqui com o Liliane. E a Liliane é muito criativa, junto com o Márcio aí, junto com o Miguelino, nós somos muito criativos, vamos ver o que a gente faz, né? E a gente vai ter uma ceia do Senhor no domingo de manhã e vamos ter a ceia do Senhor no domingo à noite, no domingo de Páscoa, tá bom? Então não esqueça desse detalhe, hoje às 18 horas, nosso culto, um live, tá? Vamos estar transmitindo, o Thiago aí retransmite para o grupo da igreja e eu faço lá na minha casa, vai ser lá da minha casa. Então, quero te desejar assim um domingo abençoado, né? Um almoço daqui a pouco abençoado, que você tenha um domingo de paz, né? Descanso, todo mundo está descansando em casa, não tem nem outra opção, né? Mas que seja um dia de muitas bênçãos na tua vida, em nome de Jesus. Vou passar a palavra para a Márcia, né? Ela vai fazer novamente, ela vai fazer uns avisos, ela vai dar uns avisos que Lili, na escola dominical, que Liliane mandou dar, e depois ela vai estar convidando o Tiago para orar. E assim vamos estar encerrando a nossa live, tá bom? Então vamos aqui novamente higienizar o microfone, tá? Em nome de Jesus. Márcia. Amados, a diaconisa Liliane, superintendente da escola dominical, pediu para dar alguns avisos. Então, assim que essa live acabar, ela pediu para os professores, né, igual fez semana passada, dar uma palavra, então deixar só um versículo para suas classes, não é? Para postar lá no grupo da igreja. Pediu para avisar que a irmã Verinha fez um vídeo lindo para as crianças, né? A gente vai postar também um vídeo lá no grupo da igreja, para você poder mostrar para os seus filhos. Mostre para os seus filhos que estão em casa, porque a irmã Verinha, ela se empenhou, o vídeo está muito lindo. E ela pediu também para que nós estivéssemos orando pelos aniversariantes, né, de março para cá. Então, os aniversariantes de março, né? Foi eu no dia 20, a Adélia no dia 22, o Ciro, pastor Marcelo no dia 13. Esqueci, perdão, pastor. Exatamente. Então, recapitulando.
Pastor Marcelo dia 13, né? Eu no dia 20, Deia no dia 22, o Ciro no dia 25, a Jonice no dia 26, a Janete e o presbítero José Raimundo no dia 27 e a Crislaine no dia 30. Os de abril... Não, tem a filha da Luciane. A filha da Luciane, eu esqueci o nome dela, me perdoa, minha amada. Ela fez dia 13 junto com o pastor, né? Filha da Cláudia também. Ah, Débora, perdão. Então, dia 13 são a Débora, a filha da Luciane, que desculpa, amada, eu esqueci seu nome, tá? E o pastor, mas Jesus te conhece. Amém? Eu, dia 20, Deia, dia 22, Ciro, dia 25, Janice, dia 26, Janete, presbítero José Raimundo, no dia 27, Crislaine, no dia 30. Os de abril, no dia 2, o Cristiano, e no dia 4, que foi ontem, a irmã Maria da Conceição Vitor, mãe da nossa amada Cláudia Vitor. Né? Então, nós vamos assim, fazer uma oração só, e também pediu para orar pelos enfermos. Né? Então, a Beth ontem colocou lá no grupo, eu sei que os irmãos viram a tia dela, né? Irmã do pastor Antônio Carlos, que está internada com a Covid, amados. Então, a situação não é brincadeira, não é mentira, não é exagero. A gente tem pessoas que nós conhecemos. Eu fiquei sabendo de pessoas que não que trabalharam comigo, mas que são da SME, que morreram também pela Covid, né? Então, assim, vamos orar e pelos enfermos que a gente já ora, né? A Jonice, a irmã Nedi, a irmã Áurea, né? Vai me lembrando aí, a irmã Leide, a irmã Orlando, a mãe da Maria dos Anjos, né, amados? Então, inclua aí nas suas orações. Então, eu vou estar orando agora e vou estar orando também pelos nossos missionários, tá bom? Então, oremos. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã. Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é perfeito. Obrigado, Deus, porque tudo que o Senhor faz é tremendo. Obrigado pelo privilégio de estar na tua casa nessa manhã. Deus, eu quero estar intercedendo agora, Senhor. Primeiro, Deus, te agradecendo pela vida dos teus filhos, pelas nossas vidas, que o Senhor permitiu que nós completássemos mais um ano de vida. Até aqui o Senhor foi conosco, até aqui o Senhor nos guardou, nos abençoou, nos livrou, Senhor, e nós cremos que o Senhor vai continuar com a tua mão estendida sobre as nossas vidas, Pai. E quero, Senhor, interceder pela vida daquelas pessoas, Deus, que estão carecendo, Senhor, da tua presença, da tua cura, da tua bênção, Senhor. Quero te pedir pela tia da Beth, que está ali naquele CTI, Senhor. Deus, e junto com ela eu quero interceder por cada pessoa que está num leito de CTI, num respirador por causa dessa enfermidade, da Covid-19. Visita cada um, Senhor. Deus, em nome de Jesus, afofa o leito, Deus, traz a cura, Senhor, se essa for a tua orientação e a tua bênção, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Mas eu quero te pedir, abençoa eles, abençoa os seus familiares, Senhor, que estão apreensivos, que estão tristes, Deus. Visita também, Senhor, aquelas pessoas que nós oramos constantemente, que são teus filhos da tua casa, a Jonice, a irmã Ledi, a irmã Áurea, a Maria dos Anjos, o irmão Orlando, Senhor, Jesus, todos os outros irmãos, a irmã Leide, o pastor Neemias, Deus, visita cada um com a tua presença, com a tua glória, com a tua vontade, com o teu poder sobrenatural, Pai. Senhor, eu quero te agradecer, entregar as nações diante do teu altar. Visita cada uma dessas nações, Senhor, que está sofrendo por essa peste. Deus, abre os ouvidos, abre a visão espiritual desses homens que são chefes de Estado, que precisam ouvir a tua voz, que precisam entender a mensagem que o Senhor está mandando para essas nações, Senhor. Visita cada um. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus.
Amém. Presbítero Tiago, vamos dar conta do microfone. Aleluia. Vamos estar orando para finalizar a nossa vida e entregar as nossas ofertas também. No final da live nós estaremos colocando o número da conta, tudo direitinho no Facebook da igreja e no grupo da igreja também. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas infinitas, Pai, bondades, Pai, para conosco, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua palavra ministrada, Pai, nesta manhã, Senhor Jesus. Ó, Pai, que alcançou, Pai, milhares de corações, Senhor. Ó, Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus, que durante, Pai, o decorrer do dia, Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor. Ó, Pai, e que possamos, Senhor Jesus, ter um domingo, Pai, abençoado, Deus, diante da tua presença, Senhor Jesus. Ó, Pai, que possamos, Pai, ministrar mais diante de ti, Senhor Jesus, louvores, Senhor Jesus. Ó, Pai, que possamos, Pai, ministrar as nossas orações diante de ti, Senhor Jesus, colocar diante de ti, Senhor Jesus, as nossas petições, Senhor, durante o decorrer do dia, Senhor Jesus, que possamos estar ligados contigo, Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, e que até, Senhor Jesus, às 18 horas, Pai, quando nós estaremos mais uma vez reunidos, Pai, ministrando a tua palavra, Senhor Jesus, louvando, Pai, juntamente, Pai, com o nosso pastor, a Rosana, Senhor Jesus, ó, Pai, que possamos ser tremendamente abençoados, Senhor Jesus. Ó, Pai, guarda o teu povo, livra de todo mal. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Até às 18 horas, nós estaremos aqui também no grupo da igreja, no Facebook, no pastor e no Facebook da igreja. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha um domingo abençoado no nome do Senhor Jesus. Amém. Oi.